Amigos, estamos aqui a mais um Terapia Express, começando o nosso programa semanal, nosso momento de reflexão, de crescimento, de amadurecimento. Deixa eu mandar um convite aqui para algumas pessoas. Vamos lá, começar aqui a nossa live, começar esse nosso momento especial aí de conversa, de bate-papo. Vamos lá. Boa noite, Gabi, tudo bom? Vamos lá, pessoal. Bom, gente, vamos já aproveitar esse início, enquanto as pessoas vão entrando aí, fazer uma pequena revisão, disso que a gente está vivenciando. Deixa eu só arrumar a câmera aqui para ficar melhor. Assim fica mais tranquilo, beleza. Não sei se vocês sabem, a gente está fazendo aí uma semana umas 3 semanas falando sobre o tema da carência afetiva. É muito importante a gente falar sobre a carência afetiva e a gente não vai esgotar o tema nessas 3 lives, fiquem tranquilos. A gente tem muita coisa ainda para falar de carência afetiva nos próximos meses aí. A carência afetiva dá um curso tranquilamente, aí quem sabe futuramente a gente consiga trabalhar algo nesse sentido. Mas a gente resolveu trabalhar em 3 temas, tá? Eu trabalhei algumas nuances que eu acho que podem ser úteis para todo mundo. E é importante a gente falar de carência afetiva porque ela afeta, né? Tudo que é afetivo vem de afetar, né? Ela afeta demais a nossa vida e às vezes os nossos comportamentos. E eu falei um pouquinho sobre desenvolvimento humano nesse nosso primeiro dia. Nesse primeiro dia eu falei que a gente tem um desenvolvimento natural do ser humano, né? Um desenvolvimento do ser humano que ele começa ali como um bebê, depois ele é uma criança, depois é um adolescente, depois é um adulto. Isso é um amadurecimento físico dele, a gente vê isso muito claramente. Mas paralelamente a isso existe um amadurecimento afetivo, um amadurecimento emocional que deveria acompanhar também essas fases. Mas o amadurecimento emocional, o amadurecimento afetivo, assim, não é como as questões biológicas simplesmente, que eu vou me alimentando e eu vou me desenvolvendo naturalmente. Não. Ele precisa de alguns estímulos que muitas vezes não são privados e a gente não acaba desenvolvendo nossa capacidade como deveríamos. Então, é próprio da criança ter um mundo centrado em si e os afetos focados demais na gente, ou seja, a criança recebe muito mais afeto, né, do que ela consegue dar. E é natural que na adolescência ali, esse mundo vai se alargando e o adolescente ele já começa a testar a sua força e já começa a empatar um pouco esse quadro, né? Eu tanto amar da mesma forma que eu recebo. Isso deveria ser o natural, né? 90% dos casos não são assim. O que nós temos ali é uma pessoa fisiologicamente vivendo todo o drama hormonal da adolescência, mas emocionalmente ainda é uma criança. E aí você vê o que nós vemos por aí, os problemas que nós temos. Mas então existe aí um amadurecimento emocional e afetivo que deveríamos trilhar de chegarmos a amar mais do que a gente recebe. Porque é natural, né, que a gente não seja, sendo adulto, a gente não seja o centro das atenções, mas ao mesmo tempo nós nos preocupamos, nós agimos, nós nos relacionamos com as outras pessoas. Deixa eu arrumar esse celular que ele está descendo toda hora. Beleza. Então isso foi uma base do que a gente trabalhou semana passada. E a partir disso eu falei um pouco sobre 2 tipos de comportamento que eles maqueiam um pouco a nossa carência afetiva. Então a gente às vezes não percebe que aquilo que a gente está vivendo, que aquilo que a gente está fazendo é fruto de uma carência afetiva. Um desses problemas que eu falei semana passada e o outro eu vou falar hoje, um desses problemas é aquele comportamento do bonzinho, que ele faz tudo muito certinho, muito bonzinho, ele é aquele cara, todo mundo acha, oh, nossa, ele não dá trabalho, ele faz tudo certinho, é muito bonzinho, mas ele faz aquilo para receber em troca. Então foi isso que a gente falou semana passada. Esse é um comportamento, muitas vezes, de carência afetiva, e que às vezes de início a gente não bate o olho e fala, pô, é carência. Então, deixa eu só tirar aqui, que eu estou pegando minha luz aqui. Problemas técnicos, pessoal, mas vamos lá.
Então, assim, a gente olha para essas questões, a gente não entende como uma carência afetiva. A gente olha aquele cara, assim, ele é muito bonzinho, né? Nossa, como ele ajuda, como ele faz tudo. Às vezes as pessoas estão fazendo exatamente para receber em troca, mas às vezes ela não tem a consciência, ela não pensa se eu estou fazendo, eu vou dar presente para aquela pessoa porque eu quero receber o afeto de volta. Eu vou fazer tudo certinho porque eu quero receber. Ela não pensa isso, é um ato inconsciente, mas é um reflexo da carência afetiva. E a gente desmascarou esse comportamento na semana passada e isso é importante. Porque a minha bondade, para ser realmente minha, a minha bondade, para ser realmente um ato de amor, deixa eu colocar uma coisa para segurar esse celular, senão eu vou ficar a live inteira tentando acertar a posição do celular. Pronto, agora foi. Então, o amor que a gente dá, para ser realmente amor, ele precisa que eu possa dizer eu te amo, eu amo. Né? Se o meu ato não é uma manifestação do eu concretamente, sim um movimento inconsciente de uma carência minha, isso não é um ato de amor, não é um ato sincero. E a gente acaba vivendo uma vida condicionada, não uma vida autoral. Então a gente desmascarou esse problema semana passada e isso era fundamental. Então a gente vem para esse segundo dia da nossa série, semana que vem a gente finaliza nessa série sobre carência afetiva. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um outro comportamento que às vezes você não acha que é carência afetiva, mas que na prática é sim um comportamento de manifestação de sua carência afetiva. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento então da personalidade, esse desenvolvimento da nossa afetividade. É importante a gente entender que a nossa infância é um momento privilegiado. A gente tem aqui muitos pais, eu estou vendo as pessoas entrando aí, pessoas que são pais, pessoas que são mães, né, pessoas que são professoras, que têm um papel educacional. E é importante a gente entender que a infância ela exerce um papel muito importante na formação da nossa personalidade. A gente, quando nasce, quando a gente é um bebezinho, as evoluções elas são muito biológicas. Mas na infância, a gente começa a viver um processo de personalização. A criança, ela começa, você vai ver, por isso que muitas vezes quando chega nos 2 anos, a gente fala que é a adolescência do bebê, o bebê começa a tomar umas atitudes que você não está acostumado a ver ele tomar, porque na verdade ele começa a ter uma manifestação mais individual, mais pessoal. Isso é natural, ali ela vai se tornando uma pessoa que tem ali um temperamento, que tem reações, que tem tendências, e por isso a gente precisa educar a criança. A criança vem como uma força impetuosa que precisa de um contorno. É próprio da educação fornecer essa forma, por isso que é uma formação. A formação é fornecer uma forma, fornecer um contorno para qual a nossa afetividade ela vai se desenvolver. Se esse contorno não é oferecido, a gente vira uma massa, algo sem forma. Algo que qualquer estímulo exterior, você pegar uma massinha, você apertou, ela mudou de formato. Mas uma coisa bem formada, uma coisa que tem um contorno definido, você pode apertar, ela pode alterar um pouquinho, mas ela volta para a posição dela, porque ela tem um formato. Então a nossa personalidade, a carência afetiva, esses problemas afetivos, eles são reflexo de uma falta de forma, de uma formação adequada. Você é uma massa que se amolda conforme as circunstâncias. E é importante a gente entender o que ajuda a formar, por exemplo, a afetividade de uma criança. A criança ela precisa de uma estabilidade, de uma segurança. O pai e a mãe eles precisam fornecer essa estabilidade e uma segurança. Por isso que o pai e a mãe ele priva as crianças dos problemas. Ele cuida dos problemas e oferece um mundo ali ideal para a criança se desenvolver. Porque se você não oferece essa estabilidade, esse trilho para a criança se desenvolver, ela vai ser essa massinha que fica toda hora mudando de forma. A criança ela precisa de uma certa ordem, de uma certa estabilidade para se desenvolver. Isso é fundamental. E às vezes esse contorno, essa estabilidade é uma estabilidade afetiva. Então, pega aquele pai, por exemplo, a criança não fez nada de errado,
mas está com uma visita lá, um amiguinho da visita. A criança não, seu filho não fez nada de errado. Aí aconteceu uma treta de criança, que é normal, a criança da visita fez alguma coisa tal, aí começa aquele chororô. Você, como anfitrião, que quer tanto acolher a visita, você vai lá e se põe contra o seu filho, que não fez nada de errado, exatamente para que ele possa se desenvolver. Deixa eu ver uns gritinhos de criança, minha filha aqui. Se você começa, então, a tomar posição de querer evitar aquele momento desagradável com a visita, e você se coloca contra o seu filho, naquele momento que não vai entender isso, que tem uma visita ali, às vezes você está gerando um ambiente de instabilidade interior para ele. Você não foi justo. Você não foi... acho que tem uma gritaria aqui no corredor, mas... pessoal ali, a Inês, ela tá pulando aqui no corredor e brincando. E aí, se você cria esse ambiente, às vezes, de instabilidade emocional para a criança, você cria esse ambiente, não há justiça, você não tomou partido do seu filho que não fez nada de errado, ou você não... Porque às vezes você tem ali a criança tretando uma com a outra, você tem que dar aqueles panos quentes e tal, mas se você tomar a posição do seu filho e dar uma bronca no seu filho, minha filha é linda aqui, dá uma bronca no seu filho, e porque ele não fez nada de errado, você gerar uma sensação de injustiça, uma sensação de instabilidade no seu filho que não é necessário. E aí começa a acontecer esse problema da malformação da afetividade. Também é um momento dela se sentir única. Então, às vezes, a gente vai mandar a criança muito cedo para a escola. Eu sei que tem uma necessidade das pessoas, mas estou falando uma questão factual, tá? Não estou falando da questão de, na escola precisa, mas eu sei que a criança, ela precisa se entender como um ser único, como uma pessoa única e irrepetível. Ela não pode ser simplesmente mais um na multidão. Ela não pode ser mais um na multidão. Se ela vira mais um na multidão, ela perde essa personalidade. A afetividade dela não se forma da maneira adequada. Ela também precisa ser um momento de amor incondicional. O que quer dizer? A criança, ela precisa sentir que ela não precisa fazer as coisas para merecer o amor dela. Que ela vai ser amada independentemente se ela errar ou se ela acertar. Os erros dela podem nos deixar chateados, mas não vamos nos deixar de amá-la porque ela errou. Você vê como isso pode interferir claramente, por exemplo, no comportamento do bonzinho, porque o bonzinho, o que é a questão dele? Ele acha que precisa merecer esse amor. Então, é uma afetividade mal formada. E outra coisa que pode afetar também é a questão da presença, né? A ausência dos pais. Isso não quer dizer que é questão de tempo. Você pode ter um pai que fica o dia inteiro com a criança, mas é ausente, porque está no celular, está na televisão, está sempre resolvendo outras coisas, mas não... Presta atenção, agora você tem aquele pai que trabalha pra caramba, às vezes fica a semana inteira longe por causa de trabalho, mas no momento que está ali, ela está presente, tá? Então isso é fundamental, isso é importante, tá? Então a gente precisa entender essas questões, porque isso dá forma para a afetividade, tá? Então... a gente precisa organizar isso, entender muito bem isso. Por que eu estou falando da questão da formação da criança? Já não é mais criança. A gente precisa entender isso porque as marcas que ficam na nossa infância, elas ressoam de forma simbólica na nossa vida adulta. Ou seja, nós já não somos mais crianças, mas esses problemas que a gente viveu nessas questões, na nossa infância, elas ressoam na nossa vida adulta. Elas ressoam na nossa vida adulta. Então é importante a gente entender que existem problemas da nossa infância que afetam sim a nossa vida adulta. Aqui não se trata de achar culpados, não se trata de ficar se justificando. Se trata de você constatar que existem marcas na nossa infância que afetam a nossa forma de se relacionar hoje e elas precisam ser tratadas. É por isso que eu sou terapeuta e por isso que minha consulta está sempre aberta aí para vocês, tá? Isso aqui não é questão só de marketing, estou querendo dizer que você precisa muitas vezes olhar para essas questões, você precisa se abrir para olhar para essas questões para você se desenvolver, tá? Então precisa entender que as marcas da infância, elas subsistem na nossa vida adulta de forma simbólica, tá? Então eu vou dar dois exemplos aqui para vocês. Então é aquela questão do pai ausente.
Um pai que é ausente, né, ou que o pai que não cuida, eu lembro que o Padre Léo falava assim, se você não dá colo para sua filha, ela vai procurar o colo de alguém. Obviamente que a sua filha não vai procurar exatamente um colo em alguém, mas simbolicamente ela está procurando o colo que você não deu para ela na infância, tá? Então a gente precisa entender que de forma simbólica a gente está buscando consertar aquilo que ficou torto na nossa infância, que de forma simbólica a gente precisa consertar aquilo que está fora de lugar. Então a gente precisa entender que existe algo que ficou torto que nós estamos buscando consertar e às vezes de forma errada. Nós estamos buscando saciar ali de forma errada. Isso é muito importante a gente entender. Então a moça que está procurando um relacionamento, está procurando chamar a atenção do pai, ou um rapaz que está procurando essa atenção do pai que ele não teve. Simbolicamente, ele está procurando pelo pai dele. Na prática, não é o pai que ele está encontrando, mas simbolicamente ele está procurando por esse pai. Então veja, uma marca da infância ela se manifesta de forma simbólica na vida adulta. Outra questão também é a falta, eu falei da falta de atenção e que ele quer o aluno perfeitinho, né? Que a única forma dele ganhar atenção era quando ele tirava uma boa nota, então ele tinha atenção da professora, ele tinha atenção com a mãe quando levava o boletim para casa. E ali ele ganhava um grau de atenção que ele não tinha normalmente. Então essa atenção que ele tinha quando ele era o bom aluno, simbolicamente ele continua procurando. Então, por exemplo, a gente falou do carente bonzinho. Ele simbolicamente ele está procurando por essa atenção. Ele está tentando fazer tudo certinho, ser tudo perfeitinho para ganhar esse elogio, para ganhar essa atenção. Vejo como uma marca na infância, ela se manifesta de forma simbólica na vida adulta. A gente poderia ficar traçando várias coisas que podem acontecer na infância e que se manifestam na vida adulta. Tá? Desde o problema com o feminino, o ódio ao feminino, que pode se manifestar no vício da pornografia, ou no cara da sexualidade desregrada, que fica usando as mulheres por aí. A gente poderia falar várias questões aqui, mas não é nenhum objetivo principal da live. Mas eu queria dar esse contexto para você entender. Quando a gente for falar agora do carente rebelde, a gente falou do bonzinho, a gente vai falar do carente rebelde, esse comportamento rebelde que também é um reflexo, né, que maqueia aí a nossa carência afetiva, tá? Então por isso que eu falo para vocês, quando a gente fala que é importante fazer terapia, não é só porque eu sou terapeuta e eu estou aqui também falando para vocês como terapeuta e com alguém que, né, dizendo que minha agenda está aberta, tal, não é só isso, é porque realmente existem muitas questões que a gente só vai encontrar, a gente só vai identificar na terapia. E a gente precisa mergulhar nisso para entender nossa história e desfazer esses nós que ficaram. Senão a gente vai ficar dando volta no próprio rabo a vida inteira, sem entender por que a gente está sempre repetindo esses comportamentos e sempre se metendo em furada atrás de furada. Tá bom? Mas vamos lá, então a gente falou do comportamento bonzinho, então vocês conseguem entender que simbolicamente ele está procurando algo que faltou, talvez na infância dele. E aqui, mais uma vez, não se trata de encontrar culpados. Agora, o carente rebelde que a gente vai falar hoje, ele também é uma manifestação simbólica, alguém está buscando um colo de mãe, assim como o bonzinho, aí você está buscando aquele afeto, aquela atenção do pai e da mãe, né, de alguma forma indireta. Então, o carente rebelde, ele precisa causar, ele precisa chocar para chamar a atenção. Você consegue imaginar várias pessoas, à medida que eu vou falando, talvez você se identifique com várias pessoas, né, que estão carentes, que estão procurando essa atenção. Eles estão ali fazendo coisas, é o tipo de comportamento que a gente fala, é o comportamento do adolescente, você está querendo chocar, está numa fase difícil aí. Mas na verdade nem é um comportamento adolescente, é um comportamento infantil. Porque o adolescente, ele testa a sua força, ele testa os limites. Às vezes ele se mete numa furada porque ele está aprendendo a lidar com aquilo. Então, às vezes um cara ali pro final da adolescência começou a bebeu demais, é porque ele está aprendendo esse limite, né? E às vezes ele não recebeu uma educação adequada em casa. Agora, o infantil, ele faz para chamar atenção. Aquele que é infantil, ele faz para chamar atenção. Mas a gente está acostumado a olhar muito para esse comportamento, a imaginar a ideia, o estereótipo do comportamento adolescente. Então,
Esse rebelde, a gente poderia usar esse paralelo aí, que na verdade não é um comportamento adolescente, seria um comportamento infantil, mas para ilustrar bem o que seria esse comportamento rebelde, né? Então, aquele que às vezes vai exagerar na bebida, na festa, dá problema, vomita, todo mundo... É uma forma de chamar atenção. Tem que usar aqueles visuais diferentes, tem que ser aquele cara que quer chocar, né? Porque ele quer que as pessoas prestem atenção nele. Se envolve às vezes numa forma de militância aí para... Estão falando para eu voltar para especialização. Eu assisti a primeira aula de especialização, até postei lá. Já eu volto para especialização. Assim que eu acabar aqui meu meu dever aqui, eu já volto lá para especialização. Então a gente precisa, né, nesse momento, entender que os comportamentos que a gente tem às vezes de rebeldia, esses comportamentos de rebeldia são uma necessidade de chamar a atenção. Então eu preciso causar, eu preciso chocar, eu preciso atrair essa atenção. E às vezes essa pessoa, ela diz exatamente que ela não precisa de ninguém. Ela diz que não precisa de ninguém. Ela diz que não, eu não quero atenção de ninguém, viu? Tipo assim, viu? Né? Tipo, olha pra mim. Ela tenta expressar de alguma forma que ela não quer essa atenção, que ela é independente, que ela, nossa, eu sou independente. Mas na verdade ele está clamando, né, pela intervenção. Ele está clamando pelo olhar externo. Então isso é importante a gente entender que muitas vezes quando a gente está diante de uma pessoa que tem esse comportamento rebelde, a gente está diante de uma pessoa carente. Muitas vezes, quando a gente tem muita necessidade desse comportamento rebelde, é um reflexo da nossa carência. E claro que isso tem graus, né? Você tem algumas pessoas que são... Você olha, você vê a rebeldia. A pessoa é a rebeldia em pessoa. Mas a gente também tem muito isso, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente tem a questão ali eu falei, né? Pode ser a questão da bebida, pode ser a questão da droga, pode ser alguma questão de vício, pode ser as companhias. Ah, meu filho tá falando com as companhias. É um visual diferente. Mas às vezes algumas formas de militância são... Então a gente vai pegar, né? Não sei que é um tema polêmico, mas a gente vai pegar a questão do feminismo, por exemplo. É óbvio que a gente tem que cuidar das nossas mulheres. É óbvio que as mulheres precisam de cuidado e de atenção. Apesar de eu achar que a saída não é o feminismo, e que qualquer uso da palavra feminismo, ela muitas vezes é equivocado, porque você acaba se associando a um grupo que não tem exatamente o seu interesse legítimo de mulher, mas isso é papo para outra live. Mas quando a gente está falando de o comportamento dessa feminista clássica, daquela militante, daquela que vai gritar na cara dos caras lá, vai atacar as coisas num padre, em bispo na igreja, que vai lá gritar na porta dos lugares, e aquela que tem aquela foto clássica da mulher assim, gritando assim, o pessoal usa para meme. Esse comportamento feminista, esse feminismo mais radical, essa rebeldia, essa revolta, você olha para ele, você vê um sintoma, você vê que tem uma falta. É uma busca por algo que lhe falta muito grande. É óbvio que está faltando algo ali. Você olha ali que simbolicamente ela está pedindo um pai. Ela está pedindo um marido de verdade. Entendeu? E alguém que a proteja, que esteja do lado dela e que a valorize de uma forma única. Que a valorize como ela é. Que a valorize como mulher. Que dê aquela estabilidade. Que a olhe como pessoa. Que tenha um amor incondicional. Que seja presente. O fruto da falta de homens de verdade, homens que cuidem, que protejam, gera uma revolta interior. Aquele que eu confiei meu coração me traiu. Aquele que deveria cuidar de mim não cuidou quando eu era criança. Aquele que deveria amar minha mãe não a tratava bem. E hoje eu expresso a minha revolta, dá pra ver nos olhos um olhar de revolta, mas quando eu olho eu tô vendo ali a carência afetiva. Quando eu olho, eu estou vendo alguém que está clamando por um amor de verdade. Então, às vezes a mulher está ali
naquela rebeldia, naquela revolta, não está contra os homens. Ela está contra um homem específico que falhou miseravelmente na sua vida. Ou contra alguns poucos homens que falharam. E não contra o homem em essência, mas é porque muitos homens falham e faltam na vida dessas mulheres, deixa um buraco. E a gente pode falar, estamos falando das mulheres, né? Você vê, por exemplo, esse feminismo, essa raiva, esse ódio. Você vê aqueles. Tem um exemplo clássico aqui na Argentina, que as feministas estão na porta da igreja, querendo invadir a igreja para botar fogo na igreja, e ali os homens na porta rezando Ave Maria, e você vê um ódio, uma revolta. Gente, aquilo não é humano, não é pra você ficar. A vontade de queimar a igreja, de botar fogo na igreja, né? Meu Deus do céu, que raiva que é aquilo. É óbvio que aquela raiva tem um fundo maior, é um sintoma. E a gente pode olhar os homens também. Hoje eu vejo assim, uns negócios de coaching de relacionamento, tem uns negócios de homem, nossa senhora, que é negócio de valor sexual de mercado, aquelas mulheres poligâmicas que estão ali atrás sempre de um homem mais forte, mais rico, e as mulheres, se eu não for mais forte assim, não for um macho alfa e não me posicionar como macho alfa, as mulheres vão me abandonar. Sabe aquela coisa de homem ressentido, de homem fraco? Nítido que ali nessa revolta contra esse feminino, ali está também uma carência, está uma falta. É nítido que ali está uma carência, está uma falta. É óbvio que ali é fruto de algo muito maior. É hipergâmicas, né? Não é poligâmicas, é hipergâmicas. Valeu a correção aí. É porque pra mim é uma doideira. Uma vez eu discuti com um cara no... hipergâmicas, mulheres hipergâmicas. Depois vocês pesquisem lá, é ridículo. E uma vez eu discuti com um cara falando sobre a questão da pornografia, e ele tava justificando pra mim que a pornografia era a única solução para um homem no mundo de mulheres hipergâmicas. Ou seja, é nitidamente um cara que... medroso diante da vida, medroso diante de uma mulher que não consegue ter a coragem, porque para amar é preciso ter coragem, né? Então é nitidamente um coração que falta algo, um coração carente. E então essa nossa rebeldia, ela revela muito, e não é só nesses casos extremos que eu tô falando, na nossa vida. Você vive um relacionamento com brigas reincidentes, brigas de ciúmes, a sua briga expressa muito da sua insegurança. Essa sua rebeldia expressa muito dessa sua insegurança e sua necessidade de chamar atenção. Então, muitas vezes, a gente vê mulheres que estavam muito nervosas no relacionamento, brigando, e eu tenho que explicar para o homem o seguinte: olha, você não pode olhar para o objeto da briga, porque aquele objeto da briga é um motivo que ela encontrou, mas o que ela está gritando interiormente é que ela precisa de segurança, que ela precisa de carinho, que ela precisa de atenção. E ela não sabe dizer isso. Ela está dizendo de outra forma. Você não sai do celular, não sei o que, não sei o que. Não é o celular que a irrita. É o seu desleixo em dar atenção para ela. Ou até você dá atenção, mas ela foi tão ferida em outros relacionamentos que essa rebeldia dela, essa briga dela com você, esse confronto, é um grito dela de socorro. Olha, eu não quero passar pelo que eu já passei. E você precisa ser aquele que dá essa segurança para ela, de dizer, olha, calma. Mas quantas vezes é você que é o rebelde, você que está desequilibrado, exatamente porque você está gritando. Então a gente precisa... Então vamos aqui para nossa reta final, de dar alguns passos aí para a gente tentar se orientar e tentar resolver, né? Porque não adianta também que dá só para você só o diagnóstico, né? Falar é virose, se vira, toma água e soro. Não, né? Preciso aqui passar para vocês alguma coisa mais concreta, né? Para que vocês possam evoluir. E eu vou dar alguns passos. O primeiro passo é fazer sempre um exame, né? Um exame de consciência. Esse exame interior, a gente precisa recuperar essa interioridade. Estava numa aula agora de especialização, a gente estava falando exatamente disso, que uma das crises do homem moderno é a falta de interioridade. E a gente olha assim, eu quero que você faça esse exame interior.
Minha esposa tá gritando de ódio mesmo. Cala a boca, Jonas. É isso aí, ela tá... dizem aí, eu tenho uma pessoa que dia estava gritando porque... Não, eu tenho uma equipe que me ajuda, por exemplo, e essa equipe que me ajuda, assim, estava me ajudando bastante, né? Aí o pessoal tava ficando com ciúmes já, que essa equipe me ajuda tanto, e tava gritando assim, por favor, também me ajudem. Também tô brincando com a Jéssica que a equipe dela, a minha equipe, é basicamente formada ali por marido, cunhado e compadre dela. Mas vamos lá, voltando aqui para nossa live. Quantas vezes a nossa, né, as nossas lutas, elas se manifestam algo muito maior. Então a gente precisa fazer esse exame interior. A gente precisa fazer esse exame interior. Quais são os reais motivos das minhas lutas e das minhas rebeldias? Será que eu estou brigando pelo papel higiênico que não foi colocado, não foi reposto no banheiro? Será que eu estou brigando realmente porque a toalha não foi colocada da mesma forma, ou eu tenho algo muito maior ali atrás? Primeiro passo é a gente olhar um pouquinho a raiz das nossas lutas. Por que eu estou lutando? Né? Por que eu estou lutando? Por quem os sinos tocam? A gente precisa investigar isso. A gente precisa a gente precisa também buscar relacionamentos de verdade. Relacionamentos verdadeiros. Não só projeções da nossa imaginação, assim tem que ser o relacionamento. Não, relacionamentos de verdade não são relacionamentos perfeitos. Né? Cristo ensinou o perdão exatamente porque o ser humano falha. Se o ser humano não falhasse, não haveria necessidade de perdoar. Se o ser humano não falhasse, Cristo não precisava dizer, olha, não mate o seu irmão. Entendeu? Então, o perdão, ele só existe porque a gente falha. E todo relacionamento verdadeiro precisa de perdão. O problema é que quem está ferido busca um ideal de relacionamento que não existe, e ele se frustra, e ele não sabe lidar com as falhas do outro no relacionamento, porque ele sempre acha que a falha do outro vai ser igual do meu pai, que abandonou minha mãe, de fulano, e assim, você já é adulto o suficiente para você poder olhar um pouquinho mais fora da caixa. Então, busque relacionamentos verdadeiros. Então, esse é mais um passo. Primeiro, o exame interior, relacionamentos verdadeiros. E por último, o que eu quero falar para você, e a gente vai encerrar a live com ele, você precisa descobrir a sua força. Você precisa descobrir a sua força. A raiva e a rebeldia, ela não é fruto do excesso de força. Ela é fruto da sua falta de força. A raiva e a rebeldia é fruto da sua fraqueza. A raiva e a rebeldia é fruto da sua fraqueza. Não é fruto do excesso de força. Não, é da sua falta de força. É porque você é fraco. Você se deixa levar pela sua raiva, pela sua rebeldia. Forte é aquele que sabe moderar as próprias paixões, que sabe se dominar. Mas você tem essa força em você. Ela está atrofiada. Mas você tem força em você. Você não foi criado para ser fraco. Você é forte. Você é forte. Você precisa descobrir essa força em você. E como você vai descobrir? Como você descobre a sua força numa academia? Fazendo força. Lidando com... O que é um peso na academia? É algo que é uma força que é exercida em sentido oposto e eu preciso fazer uma força aqui para puxar. Ou uma força aqui para empurrar. Você só consegue ganhar do peso da academia fazendo uma força maior que aquele peso, num sentido oposto. Né? Uma das leis da física, isso daí. A gente precisa se expor ao movimento contrário, ou seja, eu preciso ir para o confronto, mas para o confronto ideal, não contra as pessoas, contra as minhas próprias paixões. Aí eu começo a desenvolver a minha força, olhando para aquilo que eu posso mortificar, contrariando a minha vontade, contrariando um desejo, contrariando um instinto.
E eu digo pra você, você tem força, você tem capacidade, sabe? Para emagrecer que você está buscando faz tempo, a força para você fazer exercício que você está buscando faz tempo, a força para vencer aquele vício em doce, para vencer aquele vício em pornografia, para vencer, né, aquele vício em celular. Você tem a força em você. Você é um ser humano com todas as capacidades para vencer esses vícios. Você tem a força em você. Não é coisa Star Wars aqui, né? A força está em você. Não, eu tô falando no sentido assim, você pode desenvolver essa força. Você pode fazer essa força brotar em você. Então, nem que seja no sentido de Star Wars, né? Você precisa passar por esse treinamento. Você precisa passar por esse treinamento para que a força flua em você. Para que você realmente consiga pôr para fora essa força que você tem capacidade. Que você tem dentro de você. Mas você está atrofiado. Porque você não tem ido nessa academia. Você não tem lutado contra as pequenas contrariedades, contra esses pequenos impulsos. Aí quando vem as coisas grandes você não dá conta. Porque se eu não sou fiel no pouco, eu não consigo lidar com o mais. Então a mensagem final que eu digo para você é: use toda essa energia impetuosa da rebeldia na direção certa. Para que você se fortaleça. Para que você não seja escravo dos seus próprios instintos, da sua própria revolta. Para que você não seja um passageiro num trem desgovernado, da sua interioridade machucada. Você é mais forte do que você imagina. Você só precisa se pôr a caminho. Tá bom, pessoal? Tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Amanhã, né, já vai estar no nosso grupo do Telegram o exercício da live, um exercício bem prático para você poder colocar tudo isso aqui que a gente está falando na sua vida. Não basta a gente ficar na teoria, tá bom? E então a gente vai ter o exercício lá, toda semana tem. Então se você está assistindo essa live, eu convido você a entrar lá no nosso grupo do Telegram. Eu vou postar o link nos stories mais tarde ali, mas tem ali na minha bio. E aí a gente pode trilhar um caminho de amadurecimento. O que é o grupo do Telegram? É um grupo terapêutico. É um grupo terapêutico de exercícios, de ativações. E ali eu mando tanto o exercício quanto eu mando os comentários ali sobre o exercício, alguma coisa que eu vi, se eu ver um filme, se eu ver alguma coisa que eu acho interessante, eu vou mandar para vocês no grupo. Beleza? Boa noite, pessoal. E eu vou lá para a especialização, que a gente tem a segunda aula agora. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus.